Olá, sejam bem-vindos ao Pode Conectar Carreira à Frente, a sua mentoria de carreira em cada episódio. Eu sou a Paola Schuber e esse podcast é para você ouvir e conhecer pessoas que têm uma trajetória de carreira sempre à frente. E hoje o papo aqui vai ser bom demais, gente. A gente vai falar sobre um tema aí que é hype, que todo mundo está falando, que é inovação. Então, vou contar um pouquinho para vocês. É o Guilherme Zanoni, ou Gui, como ele gosta de ser chamado. O Gui é especialista em inovação e design thinking, com mais de 15 anos liderando equipes e projetos em empresas como Grupo Boticário, HSBC, Contabilizei e Matilha. O Gui construiu uma visão ampla e multidisciplinar sobre diferentes competências e culturas organizacionais. Desenvolve experiências de aprendizagem, palestras e workshops para profissionais e empresas que querem liderar o futuro. O Gui também é certificado em futurismo pelo Institute for the Future, tem especialização em liderança autêntica pela Harvard Business School e acredita que o futuro é construído por quem está preparado para aproveitar as oportunidades do presente. Palestrante sobre IA, inovação e o futuro dos negócios da liderança e no trabalho, é também autor do livro Quick Wins. Quick Wins, isso aí. Legal. Gui, bora começar então esse podcast. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu já vi hoje no teu Instagram que o dia tá super corrido, com bastante coisa acontecendo, né? Falando de um tema que tá todo mundo sempre querendo saber mais. Muito obrigada pela tua abertura, pela tua disponibilidade. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. De fato, o dia começou cedo hoje, com alguns eventos, enfim, mas é sempre muito prazeroso trocar uma ideia sobre carreira, sobre um pouco do que eu faço, do que eu penso e estar aqui com você, que é uma referência, enfim, para mim é um super prazer. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada, Gui, obrigada mesmo. Bom, vamos começar então para as pessoas te conhecerem, né? Quem aí não conhece o Gui, conta um pouco para nós quem é o Gui Zanoni. Quem é o Gui Zanoni, né? Então, como você falou, meu nome é Guilherme, mas eu acho sempre muito formal Guilherme, né? E o pessoal sempre me chamou de Gui, de Zanoni, de Zazá, e aí eu acabei instituindo ali o Gui Zanoni como nome mais público nesse sentido, né? E o Gui é um cara, é um curioso, é um questionador, é um cara inquieto, totalmente inquieto. É um cara que, desde muito cedo, né? Vamos falar de mim mesmo, né? É um cara que sempre buscou muito conhecimento diverso, assim. Eu sou um curioso por natureza, desde que eu me conheço por gente, eu gosto de ler sobre várias questões, vários assuntos. E então eu posso dizer que o Gui hoje enfim, né? É um curioso, é um questionador, é um provocador, e que utiliza esse repertório para tentar construir pontes e tentar imaginar cenários futuros mais otimistas, mais prósperos, né? Tanto para parceiros de negócio quanto para colegas, enfim, família, etc. Então, eu poderia me definir como um provocador, um questionador. Acho que essa é a melhor definição para mim. Perfeito. Sabe, Gui, que nas mentorias de carreira e até mesmo dentro dos processos seletivos, eu vejo que a pessoa que tem essa autopercepção, esse autoconhecimento de competências e ela consegue levar isso para o trabalho, isso te coloca na frente. Sim, então, sim. Que bom que você consegue ter essa autopercepção e usa isso a seu favor dentro do seu trabalho. Você sabe que isso é um assunto bem legal também que você trouxe, que é autoconhecimento, né? Obviamente, quanto mais experiente, né, para não dizer velho, você vai ficando, você vai aumentando o seu nível de autoconhecimento. Isso é excelente. Acho que é uma das grandes vantagens que a gente tem de ter mais idade, né, ou ir ganhando mais idade. E de fato, assim, quando eu era mais jovem, essa questão me incomodava um pouco, sabe? Essa questão de ser visto como um provocador, como um questionador, um cara chato, né? E eu nunca me achei um cara chato nesse sentido. Sou chato em outras coisas, mas nesse sentido não. Era muito sobre questionar o óbvio, questionar coisas que eu sentia que precisavam ser questionadas ou que eu tinha uma visão diferente. E por muito tempo eu meio que guardei isso para mim, ou guardei em um cofre que no corporativo eu não usava, até o momento que eu entendi que isso poderia ser uma fortaleza. Então, o autoconhecimento me ajuda muito nesse sentido e de fato, assim, é algo que eu busco muito e vem me ajudando muito também a entender como eu aplico isso hoje de uma forma mais assertiva, sabe? Perfeito. Trazendo para o mundo da competência, isso é insatisfação positiva. Perfeito. Olha, não conhecia essa insatisfação legal, positiva. legal. É uma coisa que
eu tô insatisfeito, mas eu não fico lá no mundo da reclamação, Isso, enchendo a exatamente, paciência das pessoas. exatamente. Eu pego e quero fazer alguma coisa com aquilo para que aquilo se torne algo positivo. E assim, exatamente isso, acho que você acertou muito, porque tem a questão da reclamação, ou só de questionar e provocar sem fundamentar, mas eu sempre fui um cara que buscou fundamentação, dados, fatos, para tentar trazer uma tese ou tentar trazer alguma solução, alguma coisa mais propositiva daquele ponto que eu estava questionando, provocando ou, enfim, né, insatisfeito. Então eu gostei muito dessa expressão, achei muito legal, vou ler mais sobre isso depois, inclusive. Que legal. Gui, acho que você tem algumas coisas muito interessantes na tua trajetória e eu acho que essa loucura, né, de transição de carreira, eu vejo cada vez mais as pessoas querendo muitas vezes fazer um movimento, seja de fazer mais do que somente o CLT, porque eu entendo que o CLT chega um momento que você gosta pra caramba do teu trabalho, mas assim a empresa não consegue dar vazão. Exato. Para a própria questão salarial, para a própria questão de cargo. Então, aí eu sempre trago para o profissional a responsabilidade de, cara, fica no teu emprego aí, o que você mais pode fazer fora? Mas você fez uma transição total de carreira, hoje você é um empreendedor, né? Também empresário, empreendedor. Então, conta como é que foi esse processo, que eu vejo que muitas pessoas têm essa vontade e falta coragem. Perfeito, assim... Esse lado mais provocador, questionador, ele também é um pouco inconsequente, até certo ponto irresponsável, né? Porque a chave virou para mim do lance de empreender e querer buscar o meu modo de fazer as coisas ou a minha forma de ver o mundo, ele virou mais ou menos em 2015, 2016. E, bom, desde muito cedo eu tive iniciativas de empreendedor, né? Muito cedo eu comecei a fazer site para empresas aqui em Curitiba, aí logo entrei pro CLT, enfim, pro mundo corporativo, mas essa chave sempre ficou comigo. Em 2015, mais ou menos, eu empreendi a primeira vez de forma mais sólida, fiquei 2 anos no empreendimento, quebrei o empreendimento, a gente tinha lojas de shopping, enfim, era um outro segmento, uma outra coisa, mas que deu para testar, me provar e pilotar conceitos de empreendimento e de empreendedor. E foi muito bom ter quebrado. E aí eu voltei pro corporativo, só que aí a chave já tinha virado de vez, né? Então eu fiquei mais um tempo no corporativo e pouquinho tempo ali, 20 dias antes da pandemia, eu saio do corporativo e decido empreender e logo vem a pandemia. E aí eu falei, meu Deus, que momento excelente, né? Que maravilha. Mas como tudo na vida, a gente dá um jeito e foi um momento certo. Eu acho que eu também não conseguiria estar mais no CLT naquele momento. E a virada, ela foi um pouco inconsequente e irresponsável porque, inclusive, alguns amigos até perguntam, Gui, qual é o plano? Como que você fez? Qual é a estratégia? E eu brinco com eles que é o seguinte, cara, você escolhe o prédio mais alto e pula. Você vai aprender a voar no caminho. Não tem receita, não tem o que eu possa passar de dica que vai valer para todos, assim. É um processo complexo, né? E como qualquer processo complexo, até um pouco caótico, não tem receita de bolo. A única dica que eu posso dar, ou enfim, né, uma das dicas que eu queria dar aqui para quem quer empreender e que foi coisa que eu não fiz, né, é a questão da estrutura financeira. Eu não planejei. Sim, eu sou um cara muito de sangue quente, italiano, né? Então, algumas decisões eu tomo por impulsão. Essa foi uma, de ter saído e começar a empreender. Então, não tinha estrutura financeira, planejamento financeiro. Acho que isso é algo que todos podem fazer de algum nível, em algum nível. Quem está com essa chave já virando e querendo empreender, construir ali algum tempo de planejamento estratégico, financeiro principalmente. Mas, fora isso, assim, foi aprendendo dia a dia e é uma delícia, assim. Para falar bem a verdade, eu brinco. Ontem mesmo falei sobre isso. Tem dias que eu choro 10 horas por dia e tem dias que eu tô rindo sem parar, né? E essa sensação de não ter essa rotina, isso para mim é muito legal. Então, acho que essa virada pro empreendedor, ela se deu há muito tempo. Talvez era algo já incubado dentro de mim há muito, muito tempo também, com a minha mãe sendo empreendedora, etc. E aí a virada para mim foi até de certa forma fácil a tomada de decisão, porque eu não aguentava mais estar naquela situação ali, sabe? Realmente eu me sentia preso dentro de uma caixa e aí a decisão de fato foi fácil. A construção depois ela é muito trabalhosa, tem muitos altos e baixos, mas eu acho que o ponto de virada foi essa tomada de decisão mais tranquila, porque eu já não me via mais ali, eu não estava feliz e me conhecendo, Paula, se eu não estou feliz num lugar, eu posso estar ganhando R$1 milhão por mês, 2, eu não vou ficar. É uma coisa impressionante, assim. Eu não consigo controlar essa questão de não estou feliz, não é para mim, eu tô saindo, sabe? Então foi assim que aconteceu.
E hoje a gente está nessa jornada aí que você sabe muito bem, altos e baixos, emoções todo dia, a rotina é uma loucura, mas é muito gostoso, é muito divertido, prazeroso, né? Você fazer pela sua camisa, você pensar o seu business com a visão que você tem, errar, acertar, construir, e é essa jornada que eu tô hoje. E sabe, Gui, que eu falo que essa questão do empreender, o maior erro das pessoas é ficar achando que vai ter uma normalidade e que você vai ter uma estabilidade. Exato. A verdade é que você tem que aprender a lidar com as loucuras, com essas oscilações do mercado. Imagine, na Priori nós trabalhamos com digamos, o core business, né? Recrutamento e seleção. Temos outros trabalhos de RH que também são investimentos em pessoas. Sim. Então, o que é a primeira coisa que o mercado para de fazer quando está ruim? Óbvio. Ninguém contrata e ninguém treina. Pausa, exatamente. Então, exatamente. assim, eu acho que ao longo dos anos fez com que a gente aprendesse a lidar melhor com esses altos e baixos, mas encarando que isso vai sempre acontecer. Fato. E não enlouquecer em relação àquilo, do que tentar ficar achando que um dia vai ficar tudo certo e que a gente não vai mais sofrer. Isso é muito legal, porque muita gente vem falar comigo, muita gente vem tomar café comigo e conversar, e como foi, como é, pô, trabalho demais. E eu falo, cara, você trabalha demais? Você tá reclamando de trabalho demais? Assim, empreendedor, cara, ele é lifestyle, o trabalho é lifestyle. Você não trabalha 24 horas por dia. Você acorda pensando no seu trabalho, você vai dormir pensando no seu trabalho. E muita gente tem a percepção de que é o contrário, né? Eu vou sair, eu vou empreender e aí eu vou ter uma liberdade, a minha agenda. Fato, você tem algumas liberdades, prós e contras dos dois lados, né? Dos dois mundos. Mas, ao meu ver, você trabalha muito mais e você precisa ter uma inteligência emocional muito aprimorada, muito desenvolvida, justamente por causa dessas questões cíclicas, que é normal. E talvez esteja aí até um ponto de oportunidade, né? Então, de fato, assim, essa visão que algumas pessoas têm que empreender é mais tranquilo do que trabalhar no CLT, etc. Não é isso. Existem lados muito positivos de trabalhar numa empresa, numa instituição, muito positivos. Existem os negativos, normal. E a mesma coisa acontece do lado de fora. Tem muita oportunidade, mas tem muito desafio, tem realmente muito sofrimento, né? Nesse sentido de tentativa e erro, receber muito não, mas é prazeroso demais. Para mim, eu brinco que hoje, se eu precisar voltar para o mundo corporativo, eu teria um sofrimento maior de quando eu saí sem nada. Porque são modelos, valores, princípios um pouco diferentes, né? Então, o mundo aqui fora ele é difícil, mas é muito, muito prazeroso também. E assim, né? A gente tem que cuidar do ego. Porque Perfeito. Quanto mais a gente... Hoje eu estava chegando aqui, era 7:55, o Maurício, que faz toda a nossa produção, que está aqui nos filmando, chegando, eu falei, cara, quem vê close não vê corre mesmo, né? Isso aí. Então eu abrindo porta com mala aberta, e abrindo tudo, e correndo. Então, assim, você não tem que ter um ego assim, ai, não, isso eu não vou fazer. Não, você vai lá e faz, porque é teu negócio, tá tudo certo, né? E, Paula, aqui tem um ponto muito importante que eu tive um aprendizado muito legal com um cara chamado Vitor Torres. Ele foi o fundador da Contabilizei e na época, assim, eu trabalhava com ele muito próximo, ele recebia muitos pedidos de palestra, de talk, de entrevistas e ele nunca aceitava. E um dia eu perguntei, Vitor, por que não, cara? Ele falou, porque o meu negócio é aqui, não é lá fora. Minha avó vai gostar de aparecer no jornal, minha mãe vai gostar de aparecer num vídeo, mas eu tô focado no meu negócio. E a questão do ego, né? Porque realmente é muito fácil você deixar se iludir. Uma matéria aqui, ou uma palestra ali, ou um talk aqui com alguém muito importante e tal. E isso é sedutor. Mas a questão do foco e do propósito, acho que é uma das principais, um dos principais, enfim, ativos que você tem que ter, muito bem estabelecidos para o ego ficar sob controle. Porque, de fato, tanto para o bem quanto para o mal. Nem sempre você é a síndrome do impostor, né? Nem sempre você teve um dia ruim, você é o pior do mundo. E nem um dia excelente, você é um cara que ganhou, que conseguiu, que conquistou e que já era, né? foi, né? Então, isso também traz um autoconhecimento muito legal. Isso também, para mim, foi uma evolução muito, muito bacana. Então, eu gostei muito da tua fala quando você fala de ego, porque o ego ele é uma casquinha de banana ali. É fácil de escorregar e perder um pouco o foco, e aí as coisas desandam mesmo. E quanto mais você está exposto em rede social, mais você corre isso. Então, se você não tem esse valor aqui bem dentro de você, se isso não é genuíno...
E Gui, conta um pouquinho da tua empresa, o que você faz, o que as pessoas que te buscam, o que elas procuram para transformar seus negócios, seus times. Perfeito. Bom, eu tenho hoje 2 atuações com 2, vamos dizer assim, 2 marcas distintas, tá? Uma é o Gui Zanoni. Nesse canal aqui eu estou focando em palestras e focando em construção de uma persona digital, né? Um profissional focado pro digital mesmo. Um empreendedor digital, melhor dizendo. E eu tenho uma outra linha que é a Shifters, que é uma escola de inovação, onde a gente entrega experiências de aprendizagem. E aí o que é uma experiência de aprendizagem? Nem sempre um treinamento é o caminho certo ou ideal. E muitas vezes o RH de uma empresa vai te contratar já com essa definição. Queremos um treinamento. Então, eu costumo brincar com os meus clientes que eu vou fazer muitas perguntas no briefing, porque eu vou questioná-los e provocá-los sobre os porquês eles querem um treinamento, ou um workshop, ou uma palestra. E isso muitas vezes funciona muito bem, porque nem eles mesmos sabem a resposta. Isso é muito legal. Eu já tive clientes que eu fiz algumas questionamentos e provocações de objetivos finais, e eles pediram para falar no dia seguinte, porque eles não tinham resposta. No dia seguinte eu falei, bom, perdi o cliente, com certeza. Vai ser só uma reunião de obrigado e valeu, né? E não, pelo contrário, eles entraram e falaram, cara, você explodiu a cabeça porque realmente a gente estava com foco mais na parte superficial aqui do evento e da logística e da coisa legal, e esquecendo um pouco do objetivo prático do que isso tem que representar aqui dentro e de qual resultado a gente precisa aplicar. Então, uma experiência de aprendizagem, ele pode ser várias coisas. Desde um treinamento, uma palestra, um workshop, pode ser um team building, pode ser uma imersão, uma visita em algum lugar, né? Por exemplo, a gente tem alguns produtos bem interessantes que a gente vai para dentro de um centro cirúrgico, né? E a gente vai aprender como lidar com pressão com um neurocirurgião fazendo uma operação no cérebro de alguém. Porque a gente fala muito sobre atuar sob pressão, adaptabilidade, flexibilidade. Como que a gente ensina isso na prática, né? É muito difícil. E a nossa proposta, a proposta da Shifters, né, é realmente criar produtos que entreguem as habilidades ou mostrem as habilidades como de fato elas são em quem aplica elas, né? Porque senão fica muito na teoria. E aí a gente vai para dentro de um CTI, e aí a gente vê lá o cara fazendo uma operação no cérebro de alguém, lidando com situações totalmente inesperadas naquele momento. Atípicas, pressão sobe, batimento cai, e como que ele lida, né? Ou outros tipos de experiência indo, por exemplo, para o Sindacta e entendendo como que um operador de voo ali, um operador de malha aérea trabalha com 10 aviões pousando e decolando, né? Ou até mesmo simulação. A gente tem entradas em alguns simuladores de voo para entender como que um piloto lida na pressão de perder 2 motores. Então, através dessas experiências, mesmo que sejam mais observativas, a gente consegue gerar insights e transformar alguns mindsets nesse sentido. E depois a gente volta, obviamente, para a sala e trabalha aquilo ali de uma forma prática no contexto dos clientes. Então, a Shifter é essa escola, é uma escola de inovação. A gente tem alguns produtos prontos, mas a nossa expertise é criar produtos específicos para as necessidades específicas e aí a gente constrói junto. Então, são essas 2 atuações que a gente tem hoje. O Gui mais palestrante e digital e a Shifters como uma escola de inovação mesmo, com outros parceiros, outros facilitadores, construindo experiências de aprendizagem que realmente transformem as pessoas, gerem insights, provoquem, enfim, né? Mexa com elas de forma mais profunda até. Que legal, super conectados assim, né? Porque a palestra dá a palhinha do que eles podem encontrar. E daí tem um mundo, quando acha que a palestra já entregou tudo, tem um mundo de coisas que eles podem explorar. Exatamente. Super inteligente. É muito legal montar essas experiências porque é o meu lado criativo, né? Aí é o meu lado criativo. Então, ali eu me sinto um pouco publicitário, um pouco educador, um pouco, sabe? Eu consigo juntar essas habilidades para criar algo bem, bem legal. Obviamente, tem cliente que fala, opa, aqui foi demais, cara, volta. E a gente volta e tá tudo bem. Mas eu sempre vou tentar fazer algo que realmente gere esse impacto, né? E isso é muito legal, poder colocar assim, a criatividade a jogo, a prova e conectar isso com o mundo corporativo, que é, obviamente, pela escala que tem, pelas responsabilidades que tem, mais engessado, mais burocrático, normal, e é isso mesmo. Então, eu acho que a própria Shifters e eu, né, enquanto Gui, sou essa oxigenação que às vezes essas empresas precisam para dar uma chacoalhadinha assim, sabe? Perfeito, então, adorei. É bem nessa linha assim. Que legal. Gui, se a tua trajetória fosse um filme, qual seria o nome
E que cena não poderia faltar? Essa é nova, hein? Caramba, olha, essa aqui me faz pensar, viu? Me faz pensar. Eu gosto muito... eu vou falar de alguns filmes que eu gosto e vou tentar encaixar minha vida ali. Eu gosto muito do Matrix, do primeiro, e eu acho que a questão, né, da balinha azul ou vermelha é um pouco do lance de tipo, quero empreender, eu quero ser Legal, CLT, corporativo, né? Então Matrix talvez fosse um desses filmes. O outro talvez Entre Fronteiras, porque eu sempre tive... nessas interfaces, né? De empresas com fornecedores, de empresa com outros empreendedores. Então, eu sempre tive observando isso e, por exemplo, em uma das empresas que eu passei, eu fiz muito a ponte com o mundo de startups. Então, é sempre ali na fronteira, tentando traduzir o que vem daqui para cá e etc. Então, acho que Entre Fronteiras e Matrix representa bem, de forma geral, um pouco a minha carreira. Agora, a cena... Pode ser de Matrix também, aquela cena que ele tá desviando de bala ali, né? Sim, clássica. Clássica. Nem sempre a gente desvia de todas, mas acho que a nossa vida é um pouco daquele jeito ali, né? Desviando de balas e até aquele ponto que a gente falou. Entendendo quando uma oportunidade se apresenta como oportunidade, mas na verdade é um desvio de foco e tal. Então, acho que é meio que ali, equilibrando um pouco os pratos, né? Meio que se virando nos 30 em todos os sentidos ali. Super legal. E Gui, você provoca empresas, né? Como você mesmo trouxe, o tempo todo a pensar fora da caixa, a realmente olhar as coisas de uma forma diferente. E o que te provoca? O que te tira dessa zona que nem Legal. é confortável? Caramba, também é uma ótima pergunta, né? Porque eu também nunca parei para pensar o que me provoca, né? O que me instiga e me inspira. Eu acho que eu gosto muito de pessoas com repertórios, assim. O que me provoca pelo lado positivo nesse sentido é poder conversar com pessoas mais inteligentes do que eu, e eu adoro me sentir o cara mais burro da sala, sabe aquela história? Eu adoro, assim, isso é uma coisa que eu fico fascinado, assim, quando eu vou... né, passei por algumas instituições de educação bem renomadas e foi muito bom por esse fato, assim, de eu estar na sala com pessoas que, caramba, eu estou muito abaixo dessas pessoas. E não no sentido pejorativo ou subjugando, não. De conhecimento, de entendimento de mundo, de visão estratégica. Então, estar com pessoas... mais preparadas do que eu na sala, para mim é uma provocação muito positiva. Eu adoro me colocar em situações como essa. E eu acho que a maior provocação, o que mais me inspira mesmo é estar com pessoas que realmente eu consigo extrair coisas que eu posso levar para mim, para a vida. E aí pode ser pessoas do corporativo, podem ser pessoas que têm uma vida no esporte ou qualquer coisa nesse sentido, né? Eu adoro ter pessoas com lifestyle, vidas totalmente diferentes da minha também. Isso é uma coisa que mexe comigo, assim. Isso eu acho que é mais ou menos por aí. O que me provoca é um pouco isso, assim. Que legal. Sabe que eu acho que é um grande desafio da própria questão da diversidade também. Sim. Porque às vezes a gente fica falando diversidade. Mas assim, a aceitação do outro... É isso. Às vezes fica tão diverso que fica igual. Exatamente, porque eu até falo isso em alguns treinamentos, que eu falo muito sobre diversidade para inovar. Para mim não existe inovação sem diversidade. A diversidade é como se fosse o repertório de uma companhia, né? Vamos fazer uma analogia aqui. E quando eu falo diversidade, eu não vou para questões das pautas, super importantes, mas não é ali que eu trabalho, né? Eu trabalho muito mais, por exemplo, em diversidade cognitiva, como que o meu time, um time de 10 pessoas que eu lidero, como é que elas aprendem? Tem as sinestésicas, tem as auditivas, como é que a pessoa que vem de uma cultura muito diferente da nossa, de uma religião diferente, e aí eu gosto de juntar isso para que o molho fique gostoso. Agora, é muito interessante o que você falou, porque se a gente trabalhar a diversidade só do ponto de vista das pautas e dos comprimentos de vagas, etc., a gente acaba não querendo ou não se aproveitando do que tem de mais profundo nisso aí. E fica só na superfície, né? Então, eu falo muito sobre o iceberg da diversidade. A parte mais superior, que é a mais visível, é essa parte um pouco mais que está na mídia, que gera esses debates, né, mais quentes. Mas a parte de baixo da água, para mim, é o que me interessa. Níveis cognitivos, questões culturais, sociais, né? É isso que vai me fazer ser mais inovador, mais criativo numa solução ou numa busca pela solução. Então, eu concordo muito contigo. A gente tem que cuidar para não ser... para não pasteurizar demais a coisa, sabe? A ponto de polarizar. A ponto de polarizar, exato.
Até porque hoje em dia tudo tá polarizado, né? Tudo. A gente perdeu cansativo. Cansativo. A gente perdeu um pouco essa habilidade de argumentar, contra-argumentar, conversar, debater, aceitar o outro, como foi muito bem colocado por você. A gente perdeu um pouco isso. Acho que a vida cotidiana, a pressa, a emergência, as prioridades nos deixaram menos pacientes e menos curiosos pelos outros, pelas outras pessoas. E inclusive, a gente depois pode entrar nesse assunto, é um pouco do que eu acredito que a gente vai precisar em tempos de IA. Né? Não tenho dúvida disso. Mas acho que você colocou muito bem essa questão da diversidade, para não polarizar, para não pasteurizar e se aproveitar de uma forma mais genuína do que é a diversidade de fato. Perfeito. Senão você entra numa guerra, por exemplo, a própria questão de gênero, né? Exato. Chega uma hora que fica homens contra as mulheres. E não é sobre isso. Não é sobre isso, imagina. A gente precisa entender esses contextos, precisa olhar, precisa acolher. Exato. Mas a gente precisa complementar as coisas, né? Então, eu acho que isso é bem importante, esse olhar, assim, desse para baixo do iceberg, que você trata as coisas com mais profundidade, assim, isso, fundamental. E menos emoção, menos ideologia de todos os lados, pessoalidade, vieses, porque nós somos totalmente enviesados. Não tem o que fazer. Isso bem de crenças, valores, princípios. Então, é esse o ponto. Assim, como a gente pode aproveitar e se aproveitar disso. Uma das provocações que eu faço, por exemplo, nesse treinamento pega uma pessoa lá que entrou há 3 meses na empresa e tem 22 anos e pega o cara que tem 15 anos de empresa, tem 60 anos. Fala, amanhã vocês vão almoçar junto e eu quero saber que insight um vai gerar pro outro, me manda, a gente vai conversar. E eu faço os caras almoçarem juntos porque para mim isso é rico. Isso para mim é diversidade, né? Não é... ambos têm que se aceitar, ambos têm que escutar, desenvolver empatia, desenvolver escutativa e dali gerar insights. Isso para mim é inovação, né? E daí parte a inovação. Então, eu gosto muito desse papo, assim, e gosto muito e provoco muito que as pessoas se abram. Cara, tem que se abrir. Você pode gostar, você pode não gostar, você pode concordar, você pode não concordar, mas é impossível você tecer qualquer tipo de opinião ou tomar um partido sem escutar de forma genuína. Sentar, trocar uma ideia, abrir a cabeça, né? De ambos os lados. Então, é um assunto que eu gosto bastante, sabe? Perfeito. Sabe que tem alguns assuntos que agora eu me dou o direito de dizer, eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso. Perfeito. Porque talvez eu só estou olhando um lado. E eu vou dar minha opinião sobre essa ótica. Então, eu tenho me colocado nesse lugar de me dar o direito de dizer, eu preciso estudar mais para falar sobre isso. E isso é inteligente, porque às vezes a gente cai numa pressão de... como a gente trabalha, né, com pessoas, soft skills e tal, a gente cai numa pressão de, cara, eu tenho que ter uma resposta, eu tenho que ter uma visão, eu tenho que ter uma ideia, eu tenho que ter um lado. E isso é muito legal, falar, gente, aqui não é minha área, podemos evoluir, vamos estudar junto, né? Vamos pensar junto em algumas referências, uns livros, algumas coisas assim, mas não é o caminho que a gente quer dar agora porque a gente não tem base. Então, vamos mudar a trajetória aqui. E aí é legal porque todo mundo entende, todo mundo sabe e sai um pouco dessa questão mais do achismo, do que eu penso, do que eu não quero, absoluta. Da verdade. Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. Gui, vamos falar de IA? Bora. IA chegou com tudo. Você fala bastante disso também, né? O que você acredita que ainda é exclusivamente humano e que vai continuar sendo o nosso diferencial? Legal. Bom, enquanto futurista, a gente aprende a mapear hype, tendências, moda, a gente entende o ciclo como é, né? E aí o que eu posso afirmar aqui, baseado em técnicas, é que IA não é hype, não é moda, ela é uma tendência e ela é um advento que veio para mudar muita coisa mesmo, tá? Isso é um fato. Acho que isso todo mundo já está ciente. O que eu acho que as pessoas ainda não se atentaram é que se a gente fala por um lado de muita inteligência artificial, o humano tem a inteligência que para mim é a mais importante, que é a emocional, né? Isso a máquina nunca vai ter. A inteligência emocional que um ser humano pode desenvolver, a máquina nunca vai ter. Então, o que fica para nós? Vamos lá, né? Se a gente for para esse lado de um futuro onde as máquinas realmente vão tomar conta ou vão absorver muito trabalho. E, de fato, eu acho que isso vai acontecer em algum nível. O que sobra, ou o que resta, que para mim é o máximo, é a cereja do bolo, é a intuição, é a empatia, é a escutativa, é a criatividade e imaginação, né? Tanto que, assim, a gente está saindo de uma era a era da vantagem competitiva, ou seja, as empresas lutam por vantagens competitivas. Eu acho que a gente está entrando agora, nos próximos meses, anos, na era da imaginação, onde o que a gente imaginava vai ser possível de fazer, praticamente isso.
E aí, nesse sentido, o que a gente precisa é ter as habilidades humanas mais do que nunca reforçadas, né? Que é, de fato, a sensibilidade, o olhar, o feeling, sabe? Aquilo que quando você olha, você nota que tem alguma coisa ali que não tá legal, é uma intuição que vem. Isso a máquina nunca vai ter. Ela pode nos responder perguntas complexas, complicadas ou simples, mas ela nunca vai imaginar levar o homem para a Lua. Ela pode nos ajudar a levar. Né? É o que eu brinco, o que eu falo sempre, uma analogia se a IA existisse em 1962 e 4, quando foram os projetos de levar o homem à Lua, a gente chegaria mais rápido, de uma forma mais barata e de uma forma mais sustentável. Mas ela nunca teria imaginado a levar o homem à Lua. Isso é coisa da ambição humana. Né? Então, acho que o que sobra é a nata. O que sobra é a melhor parte do prato, que é a gente imaginar o mundo para desenvolver esse mundo para o que a gente quer criar. Desenvolver cenários, ser empático, construir relações. Eu acho que essa é a parte boa que fica. O que me preocupa nesse contexto todo é porque hoje a gente ainda pode falar o seguinte, existem pessoas desempregadas. Eu acho que num futuro muito próximo podemos ir para um nível mais pessimista nesse sentido de existirem pessoas não empregáveis. Que são pessoas que não se adaptaram, não evoluíram, não letraram, né? não se desenvolveram. E elas não é que elas estão desempregadas, elas não serão empregáveis. E isso é uma coisa que me preocupa e é um pouco também, envolve um pouco também do meu propósito de ajudar pessoas a entender que o momento é agora. Não dá para esperar. Não dá para esperar para entender um pouco, desenvolver algumas habilidades. E aí as pessoas podem pensar, tá, mas eu tenho que entender de IA, eu tenho que entender de programar. Não é isso. Mas você tem que desenvolver algumas habilidades, como, por exemplo, como que eu faço perguntas mais inteligentes? Como que eu desenvolvo um pensamento crítico, um pensamento analítico, um pensamento sistêmico? Porque isso vai ser necessário. Isso, sem dúvida, vai ser necessário. E essas são habilidades que, se vocês, as pessoas que nos ouvem, né, desenvolverem, assim como criatividade, eu acredito que há uma chance muito grande dessas pessoas se manterem relevantes, mesmo em tempo de IA. Agora, é um momento, acho que o Walter Longo fala, que a gente não está em mudança de tempo, a gente está em tempos de mudança. Né? Ou seja, não é mais algo pequeno que está mudando, é a forma, de fato, como a gente está vendo o mundo e como o mundo vai funcionar. A nossa preocupação está em IA roubarem nossos empregos. Só que nenhuma empresa nasceu, basicamente, nesses últimos anos, com o advento da IA. Então, é a mesma coisa se a gente falasse um e-commerce na década de 70. A gente não sabia que isso era possível até a internet aparecer. O que vem pela frente, a gente não faz ideia. Mas que é fato que empresas, inclusive modelos de negócio, vão aparecer e vão precisar de pessoas, isso aí não tem discussão. Vai acontecer. E vai ser dessa forma. Então, eu acho que tem muita coisa que vai mudar. Eu acho que aquela história da IA vai roubar meu trabalho, ou alguém que usa a IA, eu acho que é ok, mas eu iria muito mais na linha do a IA vai mudar o meu trabalho. Assim como hoje a gente está aqui, com pessoas na produção, filmando, tem roteiro, né? Tem copywriting, isso não existia 10 anos atrás. Olha o tanto de gente que a gente consegue, né, realocar ou reempregar, ou as pessoas conseguem mudar de carreira, fazer uma transição para novas carreiras. Então, eu acho que esse é o caminho. Mas que é de explodir a cabeça, Eu tô imerso nisso 24 horas por dia. E ainda me sinto defasado e às vezes me pego assustado. Sim, eu acho que esse controle dessa emoção de, por exemplo, eu nunca fui muito de ler livros. E de uns anos para cá eu coloquei isso como um hábito. E eu eu já li 3 livros esse ano, que para mim é muita coisa. Legal. E daí eu falo, meu Deus, agora qual livro eu tenho que ler? Que legal. E isso acontece também com conteúdos diversos, né? Então, por exemplo, dentro de mentoria de carreira, quando eu faço um exercício, as pessoas vão lá, desenvolvimento intelectual, elas colocam 30, 40. Primeiro de tudo, eu falo, o que você entende por desenvolvimento intelectual? Porque geralmente as pessoas pensam que elas precisam estar sentadas numa sala. Eu falei, desconstrói isso. Primeiro, agora, desenvolvimento intelectual hoje, você precisa entender essa onda que você pode estar no teu Instagram se desenvolvendo intelectualmente. Você pode estar no teu LinkedIn, você pode estar ouvindo um podcast. Você não precisa estar fazendo um MBA para você entender. Então, as pessoas ficam meio impactadas. Isso. E, de certa forma, quando a gente fala em IA, a IA resolve uma coisa muito importante que a gente sempre reclamou, que é a falta de tempo. Fato. Então, quando você resolve aqui, por exemplo, eu trago um exemplo da meu newsletter, né? Como LinkedIn Creator, uma dos principais incentivos e orientações do LinkedIn era criem newsletter, as pessoas estão pedindo. E eu tinha como meta até 2024
criar. Criar a sua. Dia 30 de dezembro eu criei. Olha que legal. Por quê? Porque eu estava fazendo o curso de inteligência artificial pelo MIT e lá eles ensinaram uma inteligência artificial onde eu extraía dos vídeos e conseguia montar texto. Perfeito. Falei, cara, já sei. Vou pegar o meu podcast, que é um conteúdo que eu já tenho. Autoral. Autoral é uma outra forma de levar o conteúdo, porque tem gente que gosta de ler textos longos. Falei, vou fazer isso. E fiz uma coisa que me demoraria, porque eu pensava, nossa, é mais uma coisa para fazer. Que horas que eu vou fazer isso? Então, Paulo, aqui tá um ponto. Aqui o teu exemplo é muito legal. Porque, vamos lá, a IA entrou como uma ferramenta, uma aceleradora, uma alavanca para você. Isso. Agora, o ponto de conectar o teu trabalho autoral que você faz aqui para virar isso uma newsletter, cara, só você podia fazer. Só você podia fazer. Essa conexão, esse entendimento, né? Esse insight. E aí você usa a IA para alavancar, acelerar e é esse o... E viabilizar. E viabilizar, exato. E é por esse motivo que eu acredito que a gente vai ter nos próximos meses, anos, um boom de empreendedorismo. Porque a IA ela nos permite a empreender mais rápido, com menor risco e com menor custo. O que a gente levaria um ano para fazer e para testar, a gente faz em um mês. Então, esse boom de empreendedorismo, esse boom de criatividade, de produtividade, eu acho que não chegou ainda da forma como eu acho que vai acontecer, mas eu acho que a gente está se aproximando muito dele. E o teu exemplo é muito legal por causa disso. Sim, eu acho que esse é um grande desafio. E um pouco da resposta mesmo, né? De você conseguir entender, tá, onde encaixa isso Exato. aqui. Inclusive, hoje eu falei na palestra que eu fiz pela manhã que eu tenho um pensamento, e apesar de estar imerso nisso, eu não colocaria, enquanto estratégia, uma IA para falar com meus clientes. Né? Tem muita gente falando sobre atendimento IA e tal. Eu já vou pela linha ao contrário. Eu falo, a IA tem que estar atrás, no backstage. Então, imagina que a IA pode pegar uma reclamação, um e-mail, um ticket, um chamado, e entender qual é o tom, qual é o sentimento que tem por trás ali. A pessoa está frustrada, ela está com raiva, ela está inconformada. E aí a IA nos ajudar a responder de uma maneira mais assertiva, baseada nas emoções do nosso cliente. Né? Por exemplo, frustração, você não pode ficar dando orientação ou querendo passar mais informação. Você tem que se abrir, tem que deixar a pessoa reclamar, tem que deixar a pessoa desabale, porque ela está frustrada, ela quer falar, ela precisa de alguém para reclamar. Então seja esse alguém. E a IA pode ajudar e falar, ó, aqui você só escuta, faça essa pergunta e deixa ela falar, faça essa colocação e deixa ela falar. Né? Aqui eu acho que a IA é muito bem empregada. Agora, se a gente colocar a IA para falar com pessoas, eu acho que vai funcionar no primeiro momento, mas vai ser igual os bots de chat de WhatsApp hoje, de atendimento. Primeira coisa que você faz, pelo menos, quando eu entro, eu falo atendimento humano. Quero falar com alguém. Porque não dá mais para ficar clicando 1, 2. A gente só está transferindo a URA, né? O telefonema, aquela questão do telefonema para o WhatsApp. Então, eu acho que esse é o caminho. E usar a IA dessa forma, para mim, é sensacional, é o caminho. E vai nos tornar mais produtivo, realmente, mais assertivo. E vai poupar tempo. Perfeito. Eu acho que esse é o principal ganho. Gui, tem uma frase que diz, ou você volta para a escola todo dia, ou será um carrinho de mão em uma corrida de Fórmula 1. Essa frase é do lendário piloto de Fórmula 1, Mário Andretti. E como que você... Dá até uma dica aí para nós, né? Mantém essa mente atualizada para conseguir levar sempre as melhores coisas para os seus clientes. Essa frase acho que está em algum dos meus sites, inclusive. Eu levo muito a sério isso porque é o que eu acredito. E sempre foi assim. E isso que é legal, assim. Desde a minha infância, enfim, eu sempre acreditei nisso sem saber que era isso muitas vezes, né? Agora a gente consegue tangibilizar mais. Eu transformei um pouco a forma como eu me mantenho atualizado em um ritual. Assim, todo dia... eu leio, eu escuto, eu testo, eu crio os agentes. Quando eu falo de IA, né? Por exemplo, IA, crio o agente, testo, erro, já deleto, já crio outro, já melhoro, otimizo. Mas é um podcast o tempo todo, leitura de livro o tempo todo. Inclusive, estava falando para você de um prompt, né? Que a gente vai trocar depois ali. Um dos pontos cegos que a própria IA me trouxe é descanso. Produção demais, produtivo demais também não é bom. Porque o tempo todo eu tô ali, tô buscando... Porque é aquela questão, né? Mesmo estando imerso, às vezes eu me sinto defasado, gera aquela sensação de, meu Deus, preciso correr mais. E também é um erro. Então esse é um dos meus erros atuais. Mas de forma geral, eu me mantenho atualizado estudando, lendo e é todo dia. É ritual. Não tem domingo, não tem... É todo dia. Algum conhecimento eu vou absorver. Nem que seja...
assistindo um canal History, um Discovery, que eu sou fascinado. Eu assisto basicamente o dia inteiro, se me deixarem. Uma história de alguma situação do passado, ou, sabe, essas coisas mais futuristas. Então, todo dia para mim é dia de realmente aprender, e é isso que essa frase fala, né? Ou você vai se adaptar todo dia, ou realmente, cara, você vai virar um carrinho de Fórmula 1, um carrinho de mão na Fórmula 1. E aí não tem chance de competir, não tem chance de nem tentar, nem entrar no jogo, nem sentar na mesa. Essa é uma das minhas preocupações. Então, eu sempre me mantenho atualizado através desse ritual que eu tenho comigo mesmo, que é beleza, e acaba se tornando orgânico. Hoje, por exemplo, eu não sei que dia ou que momento que eu vou fazer, mas em algum momento eu vou me pegar lendo um artigo, lendo um paper, alguém vai mandar uma mensagem no WhatsApp que vai me gerar uma dúvida e eu vou buscar. Então, é meio orgânico, mas de fato, todo dia acontece. Todo dia acontece. Assim como gera um insight para um post. Exatamente. Então, às vezes, quem cria conteúdo o diário ali, né? Porque também, de certa forma, as redes sociais te impulsionam para isso, né? Então, às vezes eu falo, as pessoas acham que a gente tem as coisas tudo programadinho, né? Eu não sou esse perfil, né? Então, às vezes, por quê? Porque eu gosto também de ter o insight do dia. Isso. Essa semana eu fiz um post que foi de uma situação que aconteceu 5 dias atrás. Então, acho que você não perder esse timing também é uma grande valia, isso, né? Isso que você falou é muito legal. Inclusive, é um dos valores da Shifters, que é a factualidade. As coisas estão muito quentes. E uma notícia de ontem não é mais válida hoje, ou o insight já foi, você perdeu o time. Então, eu gosto muito desse contexto, desse conceito que você usou também, que é... Eu tenho algumas coisas que eu crio, mas são coisas mais genéricas que não são datadas, mas eu deixo sempre um espaço para o factual, para o hoje, né? Para a semana. Porque as pessoas querem... eu acredito que elas contem com pessoas como nós, né, criadores de conteúdo, mesmo que eu seja iniciante ainda, para se manter atualizadas. Então, é um trabalho meio que duplo, né? E aí que eu entro na questão do lifestyle do trabalho. Porque enquanto eu me mantenho atualizado e isso alimenta meu propósito, os meus valores, meus princípios, eu transbordo isso e posso ajudar pessoas também. Então, acaba sendo uma via de mão ganha-ganha, mão dupla, porque é gostoso se atualizar e é gostoso ajudar pessoas a entenderem um conceito ou verem algo que você viu lá em algum momento, lá atrás, enfim. Então, esse é o lifestyle que eu digo, assim. Viver o seu trabalho e transbordar para que as outras pessoas também possam, baseado no teu perfil, nas tuas redes, se manterem atualizadas, se manterem também instigadas a entender o que está acontecendo e aí sim buscar também mais aprofundamento por parte delas, né? Perfeito. E falando em lifestyle, né? Você já teve medo de ser muito diferente? Como que você lida com esse julgamento de um mercado mais tradicional, mais conservador? Como que você lida com isso? Eu adoro. Eu adoro ser subjugado, eu adoro ser o cara do boné. O que esse cara veio fazer aqui, esse tatuado aí, esse maloqueiro, né? Inclusive tem uma passagem muito legal, eu faço bastante palestra e uma dessas palestras eu fui deixar o meu material, né, com a house, né, com a equipe técnica. E aí eu tô ali colocando o material, conversando com o cara técnico, chega um senhor assim de terno e gravata, né, todo e tudo bem também porque eu trabalhei de terno e gravata por muito tempo e adorava. Mas só para contextualizar a visão da imagem. E aí ele chega para mim e fala: "Ô garoto, o som do primeiro palestrante não tava bom aqui no fundo e a luz também ficou fraca, arruma isso". Eu só olho para ele e falo: "Deixa comigo, senhor". Aí eu vou lá na house, né, falo: galera, o pessoal reclamou do som e tal, e os caras ajustam e tal. Aí eu subo fazer a palestra, no final ele vem: "Meu Deus, eu sabia que era você" e tal. Mas eu adoro isso. Porque eu adoro quebrar paradigmas, ou eu adoro quebrar... as expectativas. Exato, as expectativas. Então, e aquilo que a gente falou de vieses. É tranquilo para mim, não acho que é discriminação, não acho que é nada disso. Para mim é normal. Né? Você olha uma pessoa de boné, tatuada, falando para líderes, para alta liderança, né? Fazendo coisas ali mais estratégicas, você fala: cara, tem alguma coisa estranha aqui. Mas depois que acontece, eles falam: legal, cara, faz todo sentido. Até porque o formato que eu faço, o formato que a gente cria, o formato que a gente desenvolve, ele é um formato mais nessa pegada. E como é inovação, e o meu foco, né, é mais inovador nesse sentido, tem tudo a ver. E aí casa a imagem com a fala. E aí tem o match. E aí tem a sensação de que, cara, pô, você tá fazendo... É um dom. Não é um dom. É uma montagem, é uma criação, né? Lógico que eu tenho na minha pele algo que satisfaz o Gui pessoa. Mas eu tento sempre capitalizar em cima disso para algo também corporativo, para que se entenda que
tem que ter essa abertura também, né? E o mundo tá mudando. Na minha época, quando eu comecei, né, a tatuagem era mal vista mesmo, assim. Tive algumas reuniões com gerentes enquanto eu trabalhava em banco, onde foi falado, Gui, cara, fecha a camisa, tal. Você trabalha com o cliente. E eu porque é a diversidade, né? E eu super aceitei. Tanto que eu chegava e perguntava para meus líderes, você gosta ou não gosta? Não, não gosto. Tudo bem, nas reuniões com aquela pessoa, eu não fazia questão de mostrar, não precisava, né? Não era uma questão de desafiar aquilo ali. As coisas foram mudando. Hoje, basicamente, quem não tem tatuagem já, né, é o estranho hoje. Então, é legal ver essa mudança, mas de forma geral, quebrar expectativas, quebrar esse paradigma, essa visão, cara, eu adoro. Inclusive, assim, se quiserem continuar me subjugando quando me contratarem ou quando me verem, cara, não tem problema. O moleque e tal. Eu adoro, gosto disso porque também me desafia a subir a minha régua na qualidade do que eu entrego. Porque eu já tenho uma barreira, né? Então, você já tem o preconceito. Uma certa resistência ali, né? Então faz com que eu também... Opa, peraí. Então a minha responsabilidade ali até aumenta nesse sentido. Eu preciso realmente impactar pelo que eu entrego e não pelo que vão me ver ali. Então é um desafio bem legal nesse sentido também. Que bacana, Gui. Sabe que eu acho que a melhor maneira de você quebrar esses vieses de estereótipos é quando se as pessoas estudassem sobre arquétipos. Exatamente. Para quem não conhece, né, arquétipos, ele vem de Jung, existem 12, e assim, tem muitos dentro desses arquétipos tem muitas características onde você entende que é aquilo que é a característica da pessoa, mas isso não faz ela melhor, pior, boa ou ruim. Perfeito. Mas sim, é uma questão de identidade. Então, você pode ter, sim, uma pessoa de boné tatuada dando uma puta palestra numa empresa conservadora, num evento corporativo. Você pode ter, sim, uma pessoa mega arrumada num evento de terceiro setor. Sem dúvida. Porque é o arquétipo dela. Então, acho que se as pessoas tivessem mais conhecimento disso, elas iam olhar muito mais aquilo como um estilo do que um julgamento, realmente, já ter esses preconceitos, né, referente àquela pessoa. É exatamente isso. E vale para ambos os lados, né? Assim, eu falo disso abertamente porque não é porque eu tenho tatuagem e tal que eu também não tenha outros pontos de vista. Até dia desse eu fui almoçar com a minha família e quem me serviu um prato tinha tatuagem na mão. E aquilo bateu meio errado ali no início. Eu falei, peraí. Aí eu olhei e falei, por que eu tô pensando assim? O que me fez levar, né? Olhe para mim, né? Quem sou eu ali para julgar? E aí passou rápido, mas foi um pensamento que me fez parar, refletir e entender o que aconteceu ali. E entender algumas coisas comigo mesmo. Então, todo mundo está né, nesse barco e pode acontecer com todo mundo. Por isso que eu tenho zero problema com quem pensa dessa forma da minha persona, né? E o que eu peço me dê a oportunidade e um desafio bom, que talvez eu possa te surpreender. E normalmente acontece. E aí o jogo vira no sentido de que legal, cara, o que você faz, que bacana, pô, é muito refrescante, oxigena a nossa mente, porque é uma forma diferente e tal. Então, é sempre o que eu falo. Tem dúvida e tal? Vamos trocar uma ideia, me dá um desafio legal, ver o que eu vou te oferecer. E se você me der a oportunidade, talvez a gente possa surpreender juntos, né? Então, é muito... Eu gosto muito disso. E Gui, conta pra nós qual foi o último desafio que você vivenciou, que te demandou muito emocionalmente. Estamos falando de emoções, que você percebeu que te demandou emocionalmente. Desafio, eu vou levar pro lado familiar, né? Eu tenho 2 filhos, João e Henrique, e quanto é complexo, né? Educar crianças, né? Qual que é a idade deles? Um tem 14, o João, e o outro tem 7. Tá bem tranquilo pra você. Bem tranquilo. 2 meninos, assim, parece que... Um pré-adolescente, o outro achando que é adolescente. A minha casa, ela não é mais uma casa, ela é um ringue do UFC. Porque é incrível, eles se dão super bem, e até nas brincadeiras, eles não brigam de verdade, assim. Eles brigam de brincadeira, de lutinha, essas coisas, né? Mas é uma delícia, claro, só que é aquilo que eu tava comentando com amigos, né? 2 filhos criados na mesma casa, pelos mesmos pais, com os mesmos valores e princípios, caminhos totalmente diferentes. O quanto isso é complexo, né? E o quanto a gente se questiona enquanto pai, se a gente está acertando, se a gente está errando, se a gente está pesando a mão, se a gente está aliviando a mão. Então, e aí, aqui não tem IA para ajudar, pelo menos não por enquanto, né? Eu acho que o maior desafio nesses últimos tempos é entender o papel de pai de fato, porque
Eu fui pai muito novo e aí às vezes eu confundo amizade com o papel de pai, né? Essas coisas. Às vezes eu peso muito a mão, às vezes eu não peso nada a mão. E de fato, assim, eu não sei se eu sei ser pai, né? Então, a questão mais emocional, a que mais me consome hoje é poder ser o pai que meus filhos precisam que eu seja. E eu acho que eu tô longe de ser, mas esse caminho tá sendo prazeroso e gostoso de trilhar. Me descobrir como pai também, sabe? E é incrível, né? Porque de um lado a gente fala de inovação, de tecnologia, propósito, e de outro a gente se vê tão imaturo, tão, né? Sem informações, sem certezas. Vulnerável demais. Mas é um desafio que eu gosto, óbvio. É um desafio que eu adoro, que eu amo. E eu acho que esse é o meu maior desafio de momento. É me encontrar como pai para os meus filhos e ser o pai que eles precisam que eu seja. Sabe que aqui na Priori a gente costuma dizer que a maternidade é uma eterna culpa e reparação. E isso obviamente se estende para a paternidade também, né? Porque a gente faz uma coisa achando que está fazendo certo, aí depois a gente se sente culpado porque viu que não era bem aquilo, aí a gente vai tentar reparar. Daí nesse meio do caminho a gente entende, mas será que eu dei o limite certo? Será que eu não confundi a cabeça da criança? Então é complexo. Mas sabe o que é bom? Adorei esse paralelo. Sabe o que é bom? Que todos têm a mesma dor. Apesar de serem diferentes, apesar de eu não pegar a tua receita e aplicar para mim, para meus filhos, não vai funcionar e nem você, vice-versa. A questão mais colaborativa de entender que outras pessoas passam pelas mesmas dores, pelos mesmos sentimentos, cara, isso já é um conforto, já é um abraço de alguma forma, né? E eu acho que todo mundo passa por isso mesmo. Sim. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Eu acho que é assim, temos que aprender assim. Em outras épocas, né? Minha avó teve 8, 9 filhos. A avó da minha esposa teve 8 ou 9 filhos. Era uma criação diferente, onde um filho já ajudava na criação dos outros, né? Hoje em dia já não é mais assim, é com a gente mesmo e 100% de tudo, do erro e do acerto, tá na nossa mão. Esse é um desafio que realmente me provoca, ó, me provoca, inclusive. Eu falando aqui, eu já fico culpado por... ontem eu briguei, hoje eu não vou brigar, amanhã a gente compra, depois não vai comprar. É uma loucura, é uma delícia, mas é uma loucura. Sabe que tem uma autora de um livro que ela fala que cuidar de uma criança é como cuidar de uma planta. Dependendo de como você cuida, ela cresce e dependendo ela morre. Exatamente. Isso é bizarro. É bizarro. É a Philippa Perry. É muito legal. E assim, cuidar de uma planta parece algo tão simples, né? Mas se você não der a água certa, se você não pôr na posição certa da luz, se você... E aí eu entro muito na questão do repertório, que é uma coisa que, assim, eu quero preparar meus filhos para o futuro, né? Como é que eu posso fazê-los encontrar o dom ou a atividade mais vocacional possível? É tentando dar o máximo de oportunidades para eles. Mas às vezes isso eu estou colocando água demais, né? E aí será que eu não estou afogando a planta? Então a paralelo foi muito legal. Depois eu quero, inclusive, essa indicação. Vou pegar esse livro para ler. Ah, legal. E Gui, se você pudesse ensinar só uma coisa para líderes do futuro, o que seria? Líderes do futuro, uma coisa que eu ensinaria... Cara, vocês têm que ser servidores. Líder é servir. Liderar é uma missão. Então, menos ego e muito mais servidão, muito mais servir. Você tem que entender como extrair o melhor do seu time e você não vai estar no palco para receber esses aplausos. Tem que entender isso. Quando você lidera, você não é mais o cara que vai receber os aplausos. Você está na plateia aplaudindo seu time. E o dia que você se sentir inútil, se sentir que não faz a diferença, é porque teu papel está super bem feito. É quase como pai mesmo, pai e mãe, né? Mas uma única dica é sirva mais. Esse acho que eu diria a dica que eu dou, o ensinamento, enfim. A habilidade, o comportamento é sirva mais. Extraia melhor servindo mais. Legal, adorei. Faz muito sentido. Até para essa geração. Exatamente. Para se abrir para ouvir. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Essa questão da liderança multigeracional está pegando muito forte, né? A geração Y fala que a Z não quer nada com a vida, a geração Z acha que a gente não entende mais nada. E ficam se matando. A geração X tá rindo porque, né, ele fala, agora é o problema de vocês, se cara. Virem. Se virem. Vocês eram o meu problema, agora se vira aí pra você ver como é bom. E, na verdade, eu acho que falta só um pouco mais de empatia, entendimento, sentar na mesa e falar o que funciona, o que não funciona e vamos junto, porque a gente precisa da energia deles e eles precisam da nossa experiência. Cara, se juntar as duas coisas pelo servir, né, por escutar,
cara, eu acho que a chance de sucesso é muito grande. Perfeito. Gui, uma frase inspiradora que você leva assim para sua vida. Eu uso muito uma frase que é em inglês, né? Mas é become a digital thinker, se torne ou se transforme em pensador digital. E a tese que é a minha, né, essa Digital Thinkers, é muito sobre o que a gente falou aqui. Você veja, para mim o papo foi super Digital Thinker, a gente não falou de tecnologia a não ser da IA, mas ainda do ponto de vista muito de comportamento, de habilidade. Eu acho que as pessoas têm que entender que o mundo mudou e não dá para ficar esperando o trem passar, porque ele já passou. Né? E se ele já passou, cara, você vai ter que correr atrás. E se você ainda conseguir pegar o trem, entender que o pensamento, assim como uma televisão, tinha lá a televisão analógica e tem a digital. A Globo é a mesma, a SBT é a mesma, só que a imagem é muito melhor, a gente tem algumas questões muito mais refinadas. O pensamento digital é um pouco isso, não é sobre tecnologia, é sobre o mundo de hoje, que é um mundo digital. E de novo, repito, não é sobre o aspecto da tecnologia, é sobre o aspecto de conceitos, de fundamentos, de outros valores, outros princípios. Então, uma frase que eu deixo aqui é: se torne um pensador digital. É um pouco sobre isso que eu venho falando aí nos últimos 3, 4 anos. Incrível, adorei. Legal. E Gui, a frase que, digamos, foi o start desse podcast, que a gente faz em todas, é: por que você faz o que você faz? Uau, porque eu faço o que eu faço? Eu faço o que eu faço porque eu preciso me encontrar. Eu preciso, enfim, quando eu estiver próximo de partir, se a gente tiver essa possibilidade de ter essa retrospectiva, é olhar para trás e falar: cara, que jornada irada, pô, foi incrível, ajudamos, erramos, acertamos, mas o fato é, eu preciso fazer valer a pena, para mim, né? E para mim fazer valer a pena é continuar fazendo o que eu estou fazendo com o meu propósito. Eu gosto muito como exemplo, eu gosto muito de um cara do ponto de vista profissional que se chama Richard Rasmussen. Ele é um biólogo, era da televisão, enfim. E aí ele via uma aranha no chão, ele se jogava no chão, na lama, pegava a aranha e se apaixonava pela aranha, ou pelo camaleão, sei lá. E ali eu via o prazer do cara fazer o que ele estava fazendo, quase como um dom vocacional. O que eu quero é chegar perto disso. Não sei se eu vou chegar, mas se eu chegar próximo disso, talvez eu realmente tenha conquistado o meu objetivo principal em vida. Obviamente, sem falar aí de encaminhar meus filhos para uma vida, né, super baseada em valores, princípios e etc. Mas eu faço o que eu faço porque no final da minha vida eu tenho que olhar para trás e falar: dei certo, cara. Deu certo, valeu a pena. Vamos descansar. É isso. Legal. Gui, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Muitas inspirações. Acho que você representa muito esse carreira à frente, desse olhar, e certamente vai inspirar. Não tenho dúvidas que vai ser um episódio que é uma mentoria mesmo de carreira, que é um dos objetivos do nosso podcast. Muito obrigada pela tua atenção, pela tua disponibilidade e por tanta entrega. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigado a toda a equipe também. E contem comigo. Quem quiser mais informações também, basta me seguir lá no Insta, no LinkedIn. Gui Zanoni me acha fácil. E dúvidas, qualquer coisa, qualquer feedback, vamos embora, vamos conversar. Eu tô pronto para tomar um café. Perfeito, Gui. A gente vai deixar tuas redes também no podcast para as pessoas poderem te acompanhar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Valeu, gente. Obrigada. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar Carreira à Frente. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. Obrigada.